Boa noite, Santa Cruz do Capibaribe. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Além da Tribuna. A cada dia, vocês tiveram a oportunidade de acompanhar a atuação parlamentar de cada um dos 17 vereadores aqui do Poder Legislativo de Santa Cruz do Capibaribe. Nós conversamos com a vereadora de 4 mandatos e integrante de 2 comissões aqui na Casa do Povo, a vereadora Jéssica Cavalcante, a qual desde já eu agradeço a presença e dou-lhes as boas-vindas. Boa noite, Antônio. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Nesse momento, acredito bem importante que a gente pode, além da tribuna, levar para a população também toda a nossa visão e o nosso trabalho parlamentar. Vereadora, a gente vai iniciar passeando um pouquinho pela sua história, viu? Eu queria iniciar lhe perguntando qual a diferença entre uma mulher de coragem e uma voz necessária. Uma mulher de coragem, ela marca justamente o momento onde o meu grupo ele estava no apogeu, aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, onde nós tínhamos o prefeito Edson Vieira, eu nos 2 mandatos dele como líder do governo, né, sendo a principal voz de propagação das ações, das atividades e muitas vezes fazendo essa articulação com o grupo, por exemplo, dos professores e outras demandas que a gente sempre vinha apresentar, com embates muito fortes, né, até porque nós tínhamos uma oposição na época muito forte, né, que se posicionava contrário a tudo, né, todas as questões que eles colocam hoje de que é oposição, que é contrário a tudo, na realidade era eles que faziam no momento em que eles estavam do lado de lá, né, como oposição, e a voz necessária eu vejo que é o grande papel da oposição nesse momento extremamente desafiador, onde nós temos pela primeira vez na história de Santa Cruz do Capibaribe uma Câmara com 12 vereadores de situação. O prefeito hoje detém 2/3, ele não precisa da oposição para aprovar projetos, e é um momento desafiador onde a voz necessária ela dá voz à população, porque não existe unanimidade. Então a oposição, eu sempre tenho falado, ela é extremamente necessária para que a democracia ela se fortaleça. E isso a gente tem visto, principalmente em Santa Cruz do Capibaribe, mesmo como minoria, a propagação de que a gente tem uma gestão que ela é pé no acelerador. Muitas das coisas estão acontecendo quando eu vou lá, quando eu gravo, que eu denuncio, que eu levo para as redes sociais. Eu acredito que esse é o grande papel da oposição, quando ela é minoria, né, propagar as demandas da população, fazer as cobranças e utilizar, né, os órgãos de controle, como o Ministério Público e Tribunal de Contas. Então, por isso que a voz é necessária. Independente do quantitativo de vereadores, né, que nós já tivemos na legislatura anterior, a maioria de vereadores de oposição e agora nós temos uma minoria. Independente disso, a senhora se considera, pela sua forte atuação nas redes sociais, como a principal voz da oposição em Santa Cruz do Capibaribe? Nós temos hoje, eu vejo o vereador Nailson, o vereador Caetano, o vereador Adilson, a vereadora Milena, que estão no campo das oposições, só que existem estilos, né? E o estilo, por exemplo, Nailson é um grande vereador, né? Uma pessoa que tem uma aprovação muito grande pela população, mas ele sempre diz, eu gosto de fazer o meu trabalho, ele é um vereador que atua na saúde. Então, essa dinâmica mesmo de estar em discussões de forma mais fervorosas, de fato, é do meu perfil, né? Eu fui forjado no sindicato, no campo muito forte da cobrança, e eu acredito que dessa forma eu fui forjada dessa maneira, que faz com que a minha voz ela seja propagada, até porque também a gente tem, além das redes sociais, um programa de rádio que é a Voz da Oposição. A senhora mencionou na 20ª reunião ordinária uma frase que dizia o seguinte: considerando que no campo de batalha o que define as armas e as armaduras que se vai se utilizar é justamente o perfil do adversário, o ataque da vereadora Jéssica seria uma autodefesa? Muitas vezes aqui na Câmara, né, até porque mesmo a gente tendo toda como é que eu posso dizer, esse progresso em relação à atuação da mulher nos espaços de poder, aqui na Câmara, em todos os espaços de poder do Legislativo do Brasil, isso inclusive, é fruto de análise e de pesquisa, existe uma dificuldade de aceitação muito forte. Então, quando Jéssica vem para a Câmara de Vereadores, todos os meus sentidos de alerta, eles são acionados de forma inconsciente.
Eu chego aqui como se eu fosse para uma batalha, né? Então, até eu estava ultimamente observando até a minha respiração ela muda. Por quê? Porque eu já fui tão atacada, tão atacada, tão atacada aqui, que existe um dispositivo inconsciente de alerta. O meu organismo ele fica no estado de alerta o tempo todo, né? Por isso que às vezes eu não deixo passar nada aqui, é porque eu fico atento a isso. E muitas das vezes a minha reação é de autodefesa, sim. Vereadora, quando a gente estava montando a galeria nova, né, o layout novo da Galeria Nova das Vereadoras, a senhora mencionou que acha difícil que uma vereadora repita a façanha histórica da vereadora Zilda Moraes, que obteve 6 mandatos, e hoje a senhora detém 4. Que uma outra vereadora repita essa façanha. Por quê, vereadora? Uma vez que nós tínhamos, não sei se efetivas, mas tantos incentivos e políticas que fomentam a participação da mulher na política. A gente tem uma dificuldade muito grande no legislativo, né? Existe, isso é natural, as pessoas às vezes propagam de que o poder legislativo ele é muito mal visto, mas isso é natural. Inclusive, também eu já lendo, é fruto de pesquisas que devido às câmaras de vereadores ser o espaço de poder mais próximo da população, então consequentemente, ela é alvo também das maiores críticas. E você permanecer, né, 4 mandatos de Zilda, não, 6 6 e mandatos, 4 da meu Deus, senhora. disse 4, 3,5 meu, né? Seria meu sonho alcançar essa marca aí de 6 mandatos, né? São 6, 24 anos, né? Você se manter como vereadora numa cidade como Santa Cruz do Capibaribe por 6 mandatos, eu acredito que é uma marca difícil de ser alcançada, não só por Jéssica, mas por outros vereadores também homens, por conta dessa como é que eu posso dizer, a sociedade da gente ela muda de concepção e você se adaptar e se adequar a esse desejo da população de forma constante durante 24 anos é uma E a tarefa muito exposição também do difícil. vereador, que é Isso. distinta de em outro momento, né? O vereador está muito mais exposto, seja pela visibilidade que o Poder Legislativo dá nas questões legislativas aqui, pelos canais de comunicação, mas seja também pelas redes sociais do vereador, enfim. Hoje todo mundo com o celular acaba, de certa forma, monitorando uns aos outros, né? E o vereador está nessa linha de frente. Eu tenho observado que muitos atores, não só em Santa Cruz, como no país inteiro, eles confundem, inclusive, o papel do vereador. O papel de vereador não se restringe só a gravar vídeo, né? Eu vejo que existe uma ideia extremamente equivocada sobre o papel do vereador, que acontece de forma muito mais forte e necessária aqui dentro da Câmara, na análise de documento, na discussão de orçamento, nas cobranças, nos encaminhamentos que é feito a Tribunal de Contas e Ministério Público. E existe aquela falsa ideia de que você só está fazendo fiscalização quando você grava um vídeo, porque hoje é muito acessível um celular e as redes sociais para todo mundo, né? Então, isso é uma falsa ideia, equivocada, né? O papel do vereador ele é muito mais além do que isso e de uma responsabilidade tremenda. Então, de fato, é um papel muito. Eu respeito muito essa casa, né? Eu acredito que as pessoas que me acompanham sabem o quanto eu torço pelo fortalecimento do parlamento, porque mesmo sendo vereador de situação ou de oposição, existe um papel muito forte perante a sociedade na fiscalização e na representação legítima da população. Nós temos 17 vereadores aqui, se você analisar cada um com um perfil bem diferente do outro, né, cada um que milita em áreas completamente diferentes e que traz para aqui, para essa casa, discussões que representam verdadeiramente o povo de Santa Cruz do Capibaribe. Nós não temos em Santa Cruz, para mim seria totalmente equivocado se nós tivéssemos 17 professores aqui. Por quê? Porque a gente não tem uma sociedade só de professor. A gente tem que ter uma sociedade, uma Câmara que tenha professor, nós temos que ter uma Câmara que tenha pessoas mototaxistas, a gente tem que ter pessoas da zona rural, porque o parlamento é a representação legítima da diversidade do povo, seja nos municípios, seja no estado, seja na federação. E é por essa vertente que a senhora menciona por várias vezes, inclusive no uso da tribuna, a importância de se ter um poder legislativo altivo, forte. Exatamente, né? A gente, embora que as pessoas às vezes confundem, né? E eu sou muito cobrado, até porque por ter feito 8 anos parte do governo, e eu era visto, inclusive até me intitularam que eu era o para-choque do governo, as pessoas não compreendem que o papel da situação, quando você é aliado do governo, são as cobranças internas
né? Eu tenho certeza que os vereadores que estão aqui, quando chegam demandas para eles, porque chega também, eles têm o acesso de ir ali na prefeitura ou almoçar com o prefeito e fazer a cobrança direta ao secretário sem que haja resistência. Diferente de mim, né, que sou oposição e que às vezes sou até mal vista por propagar às vezes essas cobranças que não são aceitas e que o governo e qualquer governo tende a querer não demonstrar para a população. Então, é por isso que eu digo, o que vai definir as armas que você vai usar é o campo de batalha e o seu adversário. Hoje eu estou no campo das oposições. As armas que eu tenho é a rádio, é as redes sociais, é a tribuna, é a ida na casa da população. Os vereadores que estão aqui, que são de situação, eles têm um acesso direto ao que eu não tenho. Eu tenho dificuldade, inclusive, de encontrar informações. E isso, minha gente, é em todo local. Tá certo? E eu acredito que vai mudar muito para que seja modificada essa forma de atuar. Eu lembro quando hoje o vice-prefeito Flávio Pontes, ele estava como vereador dessa casa, que na época nós tínhamos 3 bancadas, né, 2 de oposições, que era o Grupo Verde e o Grupo Azul, e eles, minoria na época, de Grupo Vermelho. E no episódio da votação da presidência da Câmara, ele e o vereador Gilson estavam querendo colocar uma bancada, uma mesa mista. Sim. E que eles querem um progresso e algo que seria inovador. E eu dizia a ele, no dia que vocês tiverem maioria, vocês não vão ter esse pensamento. E, de fato, se concretizou. Nunca se passou aqui a possibilidade de ter mesa mista, eles tendo a maioria. Então, aquele momento de discurso dele era algo conveniente para o momento onde eles eram minoria e que eles queriam fazer parte da mesa, um espaço importante dessa casa. Então, minha gente, é isso, né? O que define, muitas vezes, o que você vai falar, o que você vai propagar publicamente é o campo onde você está atuando. Isso não quer dizer que o vereador, internamente, também ele não faça cobrança, que ele não queira que as demandas dele sejam atendidas e que ele peça ao governo para que ele possa ser atendido. Isso seja no campo da situação ou na oposição, mas de forma diferente. A senhora mencionou que é 3 meses e meio de 3 anos e 3 mandatos e meio, digamos assim, mas a senhora já foi líder de bancada, está como líder de bancada, mas também já foi líder de governo, já foi presidente de várias comissões, inclusive da de educação, como agora a senhora é secretária, tanto de educação como de finanças e orçamento. E a senhora também já foi secretária da mesa diretora na legislatura anterior. Com essa bagagem, a gente pode dizer que a vereadora já gabaritou a Câmara ou a vereadora ainda teria um outro anseio que talvez por ter um perfil mais forte, mais altivo, ela acha que não vai ser possível? Veja, eu sempre digo o seguinte, que em qualquer área que você atua, você é jornalista, você está como um caixa num supermercado, toda atuação que você tem enquanto profissional ou na área política, você quer galgar outros espaços. Todo vereador, eu acredito, todo ele sonha em ser presidente dessa casa, né? Eu vejo que, assim, um vereador com o meu perfil, de fato, ele tem uma dificuldade muito grande, embora que eu acredito que eu tenho, como é que eu posso dizer, eu tenho ficado com mais ternura, né, nesse mandato, até porque os momentos, eles pedem isso, né, que você, de fato, observe mais as coisas. Né? Exatamente. Tem um processo de adaptação e de modificação. Mas, logicamente, por exemplo, eu tenho muita vontade de ser presidente da Câmara e eu acredito que todo vereador que passa, inclusive concorrer e perder para Capilé, né? Eu tenho muita vontade, por exemplo, de um dia ser secretário de obras em Santa Cruz do Capibaribe. Por incrível que pareça, eu não tenho vontade de ser secretário de educação. Olha, um exclusivo que nós estamos trazendo aqui, um desejo da vereadora. Teremos recorte nesse momento, viu? Mas, inclusive, na época que Edson era prefeito, eu sempre coloquei para ele esse meu desejo de ser secretário de obras. Nem imagina, eu num trator andando pela rua de Santa Cruz, tapando os buracos, ia ser uma coisa que eu acho que era muito a minha cara. E um traje para cada atividade desse, né? Era um look, né? Tem que ter um look, um chapéu. Vereador, antes da gente discorrer um pouquinho sobre a sua produção neste primeiro semestre, eu elenquei aqui algumas linhas de atuação. A Jéssica, ela trabalha em defesa do direito da mulher, da educação, dos professores, da saúde mental, do meio ambiente, do enfrentamento ao preconceito, trabalha pela cultura. Jéssica é multifacetária no que diz respeito aos anseios da população de Santa Cruz do Capibaribe? Eu vejo o seguinte, olha, em tudo que você atua, você leva o seu estilo, né? Por exemplo, a gente tem um prefeito hoje que gosta de festa.
Elinho sempre gostou de festa e sempre promoveu festa no passado. Então, automaticamente, ele vai levar esse perfil dele para a administração. Isso é fato, porque é o estilo. Sim, sim, sim. O que Jéssica ela acaba trazendo para cá. Eu sou professora, eu sempre tive uma preocupação muito grande sobre a questão da saúde mental, porque a gente lidar com isso todos os dias dentro das escolas, com a questão de automutilação, de tentativas de suicídio, de alunos com depressão. Eu sou uma mulher negra, né? Então, como mulher negra, já sofri violência doméstica, então isso também faz com que a minha luta aqui seja para trazer para essa casa essa discussão. Né? Eu sempre fui ligada à cultura, a questão do meio ambiente é algo que me preocupa. Então, você traz o que você o que você carrega enquanto pessoa, enquanto construção de ser humano para qualquer lugar que você vá. E eu vejo que essas minhas dores, por exemplo, a questão da obesidade, que a gente traz à discussão aqui, também é uma questão muito específica minha, mas que não é só de Jéssica. Quantas pessoas não se identificam comigo e que vivem lutando contra a obesidade, que inclusive têm dificuldade de conseguir uma bariátrica, né? Quantas mulheres não sofrem violência doméstica, inclusive no município, de forma alarmante. A gente tem um crescimento nos últimos 10 anos de 400%. Então, eu acredito que isso é necessário e eu vejo que isso é uma grita da população em relação à resolução desses problemas. Né? Eu vejo, por exemplo, uma necessidade muito grande de trazer à discussão, e a gente já trouxe para essa casa, a questão do racismo. Não é? E eu vejo isso muito presente, e por incrível que pareça, de forma muito mais evidenciada nas escolas hoje, essa questão de alunos que sofrem racismo e que antes ficava ali de forma invisibilizada e hoje eles vão, nos procuram enquanto gestão para que a gente possa denunciar. E eu já fui vítima, né, de racismo, de injúria racial. Então, tudo isso a gente tem que trazer porque são as dores da população. Aí, às vezes, o pessoal quer me rotular, tu é isso, tu é aquilo, tu é de esquerda. Não, eu sou um ser humano que carrego em mim alguns traços e que, consequentemente, para onde eu for, se eu for atuar como professora, eu vou levar isso, se eu for atuar como vereador, eu vou levar isso, como qualquer outras pessoas que tem aqui nessa casa, os demais vereadores. Nesse semestre, a senhora já apresentou 157 proposituras aqui no SAPL. Destas, 20 são projetos de lei ordinária. Eu destaquei 3 aqui para que a senhora pudesse discorrer melhor sobre eles, porque eles são muito pertinentes ao momento que nós estamos vivenciando. Então, iniciando pelo 33, ele discorre sobre a implantação da Feira de Economia Criativa e Empreendedora Local, que é o de empreendedorismo local, que é uma pauta que a senhora trouxe, está trazendo mais veemente nesse semestre. O que a senhora poderia destacar desse Veja, projeto? isso tem sido, inclusive foi pauta até em outras cidades, que isso é uma das lacunas que eu vejo que Santa Cruz tem. Nós temos o Brejo Amado de Deus, que tem o Festival de Morango, a gente tem o Festival do Café em Taquaritinga, a gente tem o Jeans em Toritama, o Festival do Jeans em Toritama. Nós não temos aqui o Festival da Sulanca. E a gente não tem esse espaço de não só de propagar numa mídia que seja de forma mais intensa, estadual e nacional, como também reunir o que a gente tem de melhor em Santa Cruz do Capibaribe, dando espaço para todos. Porque o que acontecia ali no Moda Center, eu nunca vi como fosse um espaço para todos. Porque eu só acredito que é viabilizado espaço para todo mundo quando o poder público ele é o cordão que norteia. Ele, de fato, por mais dificuldade, por mais que se critique o poder público, né, ele ainda é o instrumento que faz com que a maioria possa ter acesso, ou quem de fato precisa, com todas as dificuldades. Então, a gente apresentou o requerimento no ano passado. Eu já tenho conversado com o secretário Ralph, que é importante, que eu vejo que Ralph ele é muito sensível a essa perspectiva. Né? A gente tem visto aí, ele tem tentado e se mobilizado para que isso aconteça. E se de fato acontecer, que eu acredito que vai ser um ganho assim, excepcional para Santa Cruz do Capibaribe, para nos trazer essa fortaleza de evento que a cidade precisa e que a cidade é. Que é justamente o que a senhora propõe no Exatamente. projeto 48, que é do Festival de Moda, que Isso. porventura a senhora sugere que ele seja realizado em julho. Exatamente, né? Porque é um momento que a gente sai
da alta temporada de junho, e a gente sabe que tem uma dificuldade em julho, né, dos vendedores, dá uma fracada muito grande, e seria aí um momento da gente elevar aí essa questão da propagação, né, de socialização do que nós temos e, consequentemente, do melhoramento do trabalho do pessoal na questão das vendas. E um outro projeto é o 178/2025, que trata da família acolhedora, que a gente estamos acostumados a vê-lo, quando a classe estudantil vai para um outro país, né, estudar, e aquela família o acolhe. Qual seria a perspectiva desse programa, desse projeto no âmbito do município? Veja, inclusive tem sido cobranças, eu tenho conversado muito com a questão do Conselho Tutelar em relação a essa necessidade. Né? A gente precisa, de fato, em Santa Cruz do Capibaribe, eu tenho me preocupado muito sobre, principalmente, crianças e adolescentes que usam droga, que precisam desse suporte. Eu acho que a família acolhedora ela entrava como um instrumento importante de melhoramento e de fortalecimento desses vínculos. Sabe? Eu vejo que a gente é uma cidade que, por um lado, a gente tem a pujança econômica, que ela é importante, que ela é forte e que ela até dá condições a esse jovem, esse adolescente de trabalhar, de ter seu dinheiro, mas, por outro lado, traz algumas quebras de vínculos, e eu vejo que a família acolhedora ela trazia uma perspectiva diferenciada isso aí, e vejo que é importante para o nosso município, embora que, assim, nós temos na Câmara de Vereadores, é até uma crítica que eu faço, né? Quem chega, como a gente teve uma renovação muito forte nos últimos 2 anos aqui na Câmara de Perfis de Vereadores, quem chega aqui parece que a Câmara ela está nascendo naquele momento, e não é. A Câmara de Santa Cruz do Capibaribe ela tem uma história importante. Nós temos vereadores que têm uma trajetória formidável aqui, e nós temos uma produção parlamentar que eu acho que aqui não falta mais a gente elaborar leis para nada, tá certo? E, minha gente, uma lei, quando ela é elaborada, quando ela é aprovada, ela passa a ser uma lei de município. Existe uma loucura que o vereador quer ser o autor, não. É uma lei, quando ela é aprovada, do povo de Santa Cruz do Capibaribe. Quais são os 2 pontos que eu tenho? Existe, às vezes, até uma disputa do pessoal que chega aqui e querer, não, eu quero essa lei agora que seja minha, aí às vezes muda uma vírgula de algo que já existe. Eu acho que a gente se fortaleceria muito mais se essa Câmara ela se posicionasse no sentido do poder público começar a fazer com que as leis que já existem aqui fossem cumpridas. Entendeu? Do que a gente, às vezes, está querendo criar a roda, quando a roda já está aqui há muito tempo estabelecida nessa casa. E eu vou dar um exemplo muito forte. Tem 2 debates que estiveram na cidade nos últimos dias, que foi o debate sobre a questão da soltura de fogos, e outro debate que tem também permeado as redes sociais e os meios de comunicação, que é a questão de como uma pessoa deve estar com seu animal de estimação, principalmente se for animais de grande porte, como um pitbull, rottweiler. Existe lei aqui. O que falta é o poder público fiscalizar e colocar em prática. Né? A gente teve um episódio ali na Rua Grande que um pitbull atacou um gato. Né, estraçalhou o gato, e algumas pessoas têm me procurado porque estão, às vezes, nos espaços públicos e está ali aquela pessoa, o cuidador, sem uma focinheira, inclusive com um animal solto. E a gente tem uma lei que regulamenta tudo isso aqui, inclusive de minha autoria, que só precisa a prefeitura fiscalizar e colocar em prática. Então, é o que eu digo, a gente se fortaleceria muito mais se a gente, de repente, começasse a verificar algumas questões que grita da população, como alguns pontos que eu coloquei aqui, e que a gente criasse uma comissão para que a gente pudesse fazer uma cobrança mais forte para que essas leis elas fossem colocadas em prática. Vereadora, também neste semestre, a senhora é autora de 3 votos de repúdio. E os votos de repúdio, eles causam um impacto não só aqui no plenário, como também externamente e nas redes sociais, principalmente a senhora recebe todo tipo de opiniões e muitas vezes alguns xingamentos fortes, que a senhora às vezes até fez alguns recortes e respondeu a eles. Mesmo assim, a senhora se mantém na perspectiva que eles são necessários? Sim, o voto de repúdio é um instrumento também do vereador, dele se posicionar antagônico ou contrário a algum posicionamento, alguma forma de algo que foi feito. E assim, olho, aqui é um lugar de posição. Aqui a Câmara de Vereadores, como qualquer espaço de poder, tá certo? É um local de posição. Então você tem que se posicionar. Você não pode se esconder por trás daquela tribuna ou de outros artifícios que neguem à população qual é o posicionamento, porque as pessoas nos colocaram aqui para nos posicionar.
Tá certo? Logicamente que a gente vai ter que analisar as nossas bases, as pessoas que, inclusive, votaram na gente, quais são as perspectivas dela, porque a gente tem uma democracia representativa e quando nós estamos aqui é para isso, é que a gente represente quem de fato nos elegeu e a cidade de hoje como um todo, porque a partir do momento que você passa a ser vereador, você não representa só os 1.400 votos que Jéssica tem, você representa a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, você tem que estar atento a essas situações. E eu acho que voto de repúdio, né, votos de aplauso, discussões, né, eu não tenho nenhum problema de ter nenhuma pauta aqui onde eu seja a única que voto contrário, como já aconteceu inclusive nesse semestre, que foi aquele projeto que autorizava a prefeitura pintar os prédios públicos das cores que eles queriam. Eu fui a única que votei contra. Vereadora, a senhora, com seus 4 mandatos, 3,5, como a senhora carinhosamente os chama, certamente deve ter já um momento desse período todo, não só desse primeiro semestre, que marca a sua vida. A senhora fez uma postagem no Instagram, quando a senhora foi diplomada, que era o seu diploma mais difícil. E desse período aqui na Casa do Povo, uma casa que tanto, como eu posso lhe dizer, lhe impacta? Qual seria esse momento que já seria um recorte da vereadora Jéssica de sua passagem até então por esta casa? Olha, existe momentos nessa casa que eles são momentos assim de muita tensão e que marcam fortemente a gente. Eu acredito que a eleição para presidente que a gente tinha se organizado para que Elinho fosse presidente e acabou aquele episódio com Augusto, né? Eu nunca vou esquecer. Aquele momento foi como também a última eleição que Zeba foi como presidente. A minha diplomação, a última diplomação para mim foi a mais forte, né? Que foi um momento assim, foi uma eleição muito cruel. Foi uma eleição, né? Eu sempre disse que eu estava atravessando um inferno ali. Quando você atravessa um inferno, você tem que olhar para frente e seguir. Não pode olhar de lado não, porque senão você desvia o foco. Né? Acho que foi a eleição da minha vida, essa última, e um momento muito, 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 que me gerou muita ansiedade foi no dia que a gente foi votar a cassação do Capilé. Aquele dia foi um dia muito, embora que depois ele até retrucou a minha fala, mas não foi um momento bom, foi um momento péssimo, sabe? Eu cheguei aqui inclusive com uma crise de ansiedade, fui me recompor dentro do banheiro, porque por mais questões que se tenha de fundamento jurídico, mas é outra pessoa. É outra pessoa. Foi horrível aquilo ali. Sabe? Participar daquele momento ali não é bom. Não é bom. Porque é um par, é uma pessoa que eu sei que tem trajetória e o voto que eu ia dar, eu sei que ia pesar e eu já tinha fundamentado meu voto, mas não foi fácil. Vereadora, a senhora em alguns momentos, inclusive no uso da tribuna, a senhora manda alguns recados. E nesta legislatura a senhora antecedeu a fala do ex-prefeito Fábio Aragão. E eu não sei se esse se encaixa nos momentos marcantes, porque a senhora falou para ele, falou para a irmã, e depois veio a fala dele. A senhora hoje repensaria aquela fala era a fala daquele momento, ou a vereadora Jéssica não faz essa autoanálise depois que desce da tribuna, quando dá de frente, assim, com o impacto, com o feedback dos seus posicionamentos? Veja, eu me escuto muito. Os meus discursos, as minhas falas, as minhas defesas aqui, geralmente na madrugada, quando eu chego, eu vou ouvir. E aquele discurso ali na votação do hospital, eu acredito que foi um dos meus melhores discursos nessa Câmara. Eu me preparei porque eu sabia que existia já toda uma simbologia de me responsabilizar pelo processo de não se ter um hospital em Santa Cruz do Capibaribe, até porque a voz que se levanta geralmente no meio de comunicação contra ou a favor sempre são as minhas. Então, existia uma deturpação muito forte e que acreditava a mim a responsabilidade negativa. Eu sabia que eu vinha para essa casa levar vaia, independentemente qual era a minha posição. E eu estudei, né, todas as falas que foi dada dos 15 dias que antecederam. As falas de Galego, as falas de Gilson, as entrevistas que eu escuto, eu sou ouvinte assíduo de Fábio e de Elinho hoje, né, mas também dos vereadores, porque eu precisava chegar aqui e eu não poderia errar. Eu não poderia errar. Eu acredito que o meu discurso, ele não foi equivocado em nenhum momento. Eu faria exatamente como eu fiz. Agora, foi equivocado o ex-prefeito Fábio Aragão ter falado naquele momento. Fábio não é nada.
ele não deveria ter tido espaço de fala nessa casa. Principalmente para rebater uma vereadora, porque ele foi usar a tribuna para me rebater. Ali cabia sim a fala de Elinho, cabia sim a fala do vice-prefeito, cabia a fala do presidente da Câmara, mas Fábio falou aqui, tá certo? Inclusive foi consensual da bancada e eles têm 12, tá certo? Foi totalmente equivocada. Vereador nenhum no mundo pode ser rebatido no seu discurso. E isso é regimental. E ele foi para lá para me rebater. Mas que bom que depois o prefeito Elinho foi e rebateu a fala dele também, de forma muito, como é que eu posso dizer? Talvez até inconsciente. Muitas das falas de Elinho colaborou com todo o meu discurso. Vereadora, a senhora foi inclusive citada aqui nos podcasts por alguns colegas vereadores, seja pelo seu perfil, seja pela sua fala. Mas para a vereadora Jéssica, com essa trajetória de tantos mandatos, quem é a grande revelação da política no âmbito legislativo para a senhora? Virgem Maria. Vai ter o recorte, vereadora, viu? Eu vou citar alguns perfis que eu vejo que, ao passar nessa casa, tiveram um amadurecimento importante. E eu vou citar um da situação e da oposição. Né? Quando eu entrei nessa casa, depois a gente pôde atuar com o vereador Augusto, que é o presidente dessa casa. E eu vejo que ele passou por um processo de maturação muito importante e que gabaritou, inclusive, para que eu pudesse votar nele como presidente. Né? Ele é o processo. O professor faz o seguinte, ele vê o processo. Né? Se o aluno ele sai de 1 e ele vai para 5, mesmo que ele não seja 10, mas ele teve um processo de aprendizagem e de maturação. E o outro vereador é o vereador Nailson Ramos. Eu fico impressionada, né, com a trajetória de um perfil, né, como o de Nailson, de ser aquele homem mais humilde, esse perfil, né, da zona rural, e que consegue se manter nessa casa, inclusive com aumentos de voto. Na eleição passada, só votou eu e ele. Né? Nessa eleição, nós dois votamos juntamente com Caetano e nós dois tivemos aumentos de voto. E ele se mantém, né, na quantidade de votos. E não é só pela questão da saúde, até porque às vezes quando eu vou fazer algumas visitas que as pessoas falam nele, falam dessa grande representatividade, dessa fala fácil, desse homem do povo que está aqui, que elas se sentem representadas, desse menino bom. Mas não é só bom, ele também é competente. E eu vejo esses dois perfis como grandes nomes da política santacruzense. Vereadora, nós estamos chegando ao final do nosso podcast e a pergunta oficial que finaliza é a mesma para todas e como a senhora já teve a oportunidade de ver os coleguinhas anteriormente, já gabaritou a resposta. Mas agora é a sua vez de responder olhando para essa Câmara 2 que nós intitulamos Os Olhos de Santa Cruz. E para ela nós queremos ouvir da senhora. O que a população de Santa Cruz do Capibaribe pode esperar pelos próximos 3 anos e meio da vereadora Jéssica Cavalcante, da Voz Necessária? Veja, eu tenho um imenso orgulho, né, de ser vereadora de Santa Cruz do Capibaribe. É a realização de um sonho. Eu lembro que em 2016, quando eu fui eleita, eu abracei de forma simbólica mesmo a Câmara, abracei ali as paredes de entrada. E eu acredito que quem votou em Jéssica, votou esperando na atuação que eu tenho e que eu, todos os dias ao levantar, eu tenho na minha cabeça que eu jamais vou decepcionar o povo de Santa Cruz do Capibaribe que acredita em mim, que acredita que eu vou atender todo chamado, que acredita que eu não vou me dobrar por absolutamente nada, que acredita que eu vou me posicionar sempre em favor das pessoas quando for necessário, mesmo que eu seja a única voz naquele momento que se levanta contra. Eu vou fazer isso os 3 anos com a certeza que eu vou estar nesse campo das oposições, que eu vou estar no grupo, que eu fui forjada, que eu nasci e que vou permanecer até morrer. Obrigado, vereadora, Eu por que sua agradeço. participação ao nosso podcast, viu? Pois tá bom, obrigada por esse espaço e parabéns aí por criar mais esse instrumento de divulgação e de propagação dos vereadores de Santa Cruz do Capibaribe. Obrigado, senhora. Só lembrando mais uma vez, para acompanhar o trabalho da vereadora Jéssica, assim como dos demais vereadores, basta acessar o site da Câmara,
Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link que leva diretamente para toda a atuação parlamentar da vereadora Jéssica, onde vocês terão acesso a todos os seus projetos de lei, a todos os seus requerimentos, enfim, as comissões, a sua frequência, enfim. Você vai ficar por dentro de toda a produção legislativa da vereadora, assim como dos demais parlamentares. A todos vocês, nosso muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã.